Fala galerinha, tudo bem? Então, dando continuidade aos nossos vídeos, né, de revisão, a gente já fez uma live essa semana sobre esse conteúdo, que já é abrindo o segundo bimestre. Então, lembrando que vocês continuam assistindo essas aulas da Positivo, tá, da SPE, e a gente faz uma revisãozinha, tem o formuláriozinho, você clica ali, já preenche o formulário, assiste o vídeo, gente, e já faz o formulário, para ficar mais fácil depois não acontecer como aconteceu com alguns alunos do bimestre passado, agora que ficou sem preencher alguns formulários, tá? Porque conta com a avaliação de vocês, então vocês estão em casa com todo o acesso, né? A informação está nas mãos de vocês aí. Então preencham certinho, não façam assim na louca, façam com tempo, analise bem as perguntas e procure as informações que vocês têm. Hoje a gente vai falar então sobre ideias feministas na América, foi o que a gente conversou na live essa semana. Então, no século XVIII, as críticas dos filósofos feministas voltaram-se contra as arcaicas estruturas do antigo regime. Para os feministas que valorizavam o pensamento racional, as pessoas deveriam ser livres para questionar e se expressar a respeito do mundo e da sociedade em que viviam. Então, a ideia iluminista, né, lembrando que era isso, que as pessoas tinham que agir com a razão e ter essa liberdade no pensamento de expressar suas ideias, a sua opinião, principalmente na sociedade que viviam, que cada sociedade tinha um contexto, tinha uma realidade, mas essa ideia desses filósofos, né, iluministas, era defender justamente isso, que as pessoas pudessem se expressar e defender as suas opiniões também. Beleza? Vamos lá. Então, vamos falar um pouco sobre o iluminismo chega à América. Então, no século XVIII, tornou-se comum a elite colonial enviar seus filhos para estudar na Europa. Ao retorno ao Brasil, esses jovens traziam consigo não apenas a formação universitária em Direito ou Medicina, mas também um sentimento de indignação diante da exploração despótica dos governantes absolutistas. Normalmente iam para a Europa, para Coimbra, então pessoas que tinham posse mandavam seus filhos para lá para estudar medicina ou direito, né? Então eles voltavam formados. A influência feminista no Brasil, então, continua ali, né? Então, no Brasil, no século XVIII, não existiam universidades. Em virtude disso, muitos jovens, filhos de representantes da elite colonial, estudavam na Europa. Então, aqui a ideia da América, do modo geral, das colônias, né? Era assim. E no Brasil não foi diferente desse pensamento também. Então as pessoas mandavam seus filhos estudar na Europa e quando eles voltavam com ideias, com pensamentos iluministas, porque lá estava acontecendo isso, essas ideias estavam circulando na Europa nesse período. Então eles voltavam cheios de influência e cheios de pensamentos para fazer coisas diferentes na sua colônia, né, no país que eles estavam. Então, ali temos, influenciados pelas ideias iluministas, muitos desses estudantes voltavam para o Brasil questionando e criticando as políticas dos governos portugueses, do governo português. E assim incentivavam outras pessoas, né? Porque como eles vinham estudados, né, como se falava na época, com outras ideias, coisas novas, pensamentos diferentes, acabavam influenciando outras pessoas e outros colegas, outros amigos da sociedade. Com isso temos ali uma dessas revoltas ali, influenciadas por esse pensamento, temos a Conjuração Mineira. Então ali tem um quadrinho, né, no CA, então lembrando que é no CA que a gente está acompanhando, tá, gente? O LD ele é um pouco mais expansivo, maior, explica mais certinho as coisas, mas no CA, como a gente está fazendo só resumos, é uma coisinha mais rápida, a gente está usando muito o CA, pelo menos a minha disciplina. Então ali, o ano 1789, local Minas Gerais, né? Isso que é mineiro, Minas Gerais. As causas,
aumento do controle, e na fiscalização de impostos por parte de Portugal, monopólio da coroa na extração de diamantes e ameaça de derrame. Então, a coroa queria dominar toda essa parte de extração de pedras, né, de diamantes, e aumentando os impostos também, fiscalizando mais ainda esse controle para cobrar esses impostos. Objetivos: emancipação política de Minas Gerais, estabelecimento de São José del Rei como capital do novo governo, fim do monopólio sobre a exploração de diamantes, cancelamento de dívidas, criação de uma universidade em Vila Rica. Então tudo isso acaba sendo influência porque eles queriam coisas diferentes, queriam uma emancipação, queriam um governo próprio, né? A capital seria São João del Rei, e uma construção, uma criação de uma universidade em Vila Rica, para que mais pessoas tivessem acesso ao conhecimento, não só uma elite, né? Mas as pessoas, os comerciantes, que tivessem uma condição melhor, já teriam acesso, os seus filhos também, a essa universidade. Os integrantes ali: membro dos corpos de ordenança da igreja e da administração colonial, em geral pessoas da elite ligadas às atividades mineradoras. Então, claro que esse foi um processo de conjuração que teve apoio da elite, porque a elite também estava sofrendo muito com a exploração de Portugal com relação aos impostos e esse monopólio. Então essas pessoas acabavam apoiando esse movimento também. E o desfecho: o movimento foi dilatado, então, como eu falei, alguém contou, né? Alguém foi lá e entregou todo esse movimento e os integrantes. Então isso foi o delatado. Após investigações, alguns conjurados foram banidos para a África e outros condenados à prisão perpétua. Tiradentes foi o único que foi executado, né? Então Tiradentes foi um mártir e foi executado, e assim, mais ou menos a história dele, que a gente já conversou também sobre isso. Alguns foram expulsos, né? Foram banidos para a África, então tiveram que ir embora aqui da colônia. Vamos ver ali a conjuração ou inconfidência, que tem uma certa diferença também, que as pessoas acabam confundindo. Então ali, conjuração e inconfidência. Além do termo conjuração, pode ser que você encontre o termo inconfidência. Então, claro, Confidência Mineira vai ser comum você achar também. Para se relacionar ao movimento mineiro, mas há algumas diferenças entre eles. De acordo com o dicionário Aurélio, conjuração é uma conspiração contra uma autoridade constituída. Então, no caso, o rei, né, o governo de Portugal. Já a inconfidência significa a falta de fidelidade ou deslealdade ao soberano, no caso, o rei de Portugal. Falta de fidelidade ou deslealdade ao soberano, no caso de Portugal. Para os integrantes do movimento, a questão não era a falta de lealdade ao rei, era um movimento para acabar com a exploração metropolitana. Então a ideia não era que eles estavam desleais ao rei. Essa é a diferença de uma para a outra. Na conjuração, eles estavam no movimento para acabar com essa exploração da metrópole. Metrópole como, no caso, o colonizador, né, Portugal. Então tudo que se conseguia arrecadar aqui ia para Portugal. Então era uma exploração muito forte para eles nesse período. Eles achavam que era injusto, então o movimento era contra essa exploração, mas não era uma deslealdade ao rei em si. Por isso que ela é considerada uma conjuração e não uma inconfidência. Temos também a conjuração baiana. O ano ali foi 1798, local Salvador, Bahia. As causas foi crise econômica resultante da transferência da capital da colônia. Então, até então, Salvador era a capital da colônia. De Salvador para o Rio de Janeiro, então o Rio de Janeiro virou a capital do Brasil ali na época, na colônia, né? Colônia brasileira. Altos impostos e escassez de alimentos. Então, se dificuldade com alimentos, gerou uma crise, porque quando era a capital circulava mais mercadoria, o dinheiro circulava mais ali, de um modo geral, né, através de Portugal. E como mudou para o Rio de Janeiro, isso diminuiu muito
A escassez de alimentos, as pessoas estavam passando fome, então tinham dificuldades para se alimentar também. Então foi algumas das causas. E os impostos altos também, que foi o caso de Minas. Objetivos: estabelecimento de um governo republicano, abolição da escravatura, fim da discriminação racial. Então vejam que toda essa influência que vem do iluminismo com relação à abolição da escravatura e a discriminação racial, porque a gente vê as pessoas voltarem da Europa já defendendo o fim da escravidão, né? Essa discriminação racial. Então essas ideias, esse pensamento crítico veio junto com esses estudantes, né? Essa influência do iluminismo chegou dessa maneira também aqui no Brasil. Os integrantes: comerciantes escravizados, artesãos, membros da baixa patentes nos corpos de ordenança e afrodescendentes livres. Então alguns escravizados que eram afrodescendentes e já estavam livres, né? Tinham uma carta de alforria e eram pessoas livres. E faziam parte, então eram integrantes dessa conjuração baiana, porque os objetivos, claro, que também interessavam esses afrodescendentes livres, né? Então eram objetivos que queriam libertar seu povo, né? E parar com aquela escravidão, que era uma coisa que um atraso da humanidade, foi uma coisa terrível, né? Então o desfecho ali, com a ajuda de delatores, mais uma vez, né? Pessoas que foram lá e denunciaram e contaram tudo que estava acontecendo nesse movimento. As investigações levaram à prisão dos principais envolvidos. Muitos foram condenados à prisão, outros ao degredo, né, para a África, também foram exilados na África. Alguns, todos os afro-brasileiros, a pena de morte. Então vejam a diferença, né? Quando você tinha um afrodescendente aqui, ele já era condenado à pena de morte. Então, claro, que a gente vê claramente que existia mesmo todo esse preconceito, todo esse racismo, né, nesse período, e que jamais essa ideia de liberdade aos negros, né, e fim da escravidão, passava pela cabeça dessas pessoas, desses índios. Então isso também foi combatido nessa conjuração baiana. Então ali temos as atividades. Então mais ou menos isso aí, tá, gente? Tem um pouquinho do que foi essa influência iluminista nas colônias, né? E principalmente aqui no Brasil. Então influenciou em vários estados nesse momento, né? Então a gente viu Minas, viu Bahia. São influências que as pessoas trouxeram da Europa, influências iluministas, onde fizeram essas pessoas pensar diferente, agir de maneira diferente, olhar o mundo, olhar o escravo como uma coisa ruim, né? Um erro da humanidade, e as pessoas tentavam a qualquer custo reverter isso. E essas ideias tentando implantar uma sociedade que era bem arcaica como a nossa, né? Era a nossa colônia, a colônia portuguesa aqui. Então, agora vai ter as atividades, vocês façam as atividades, preencham ali, a gente vai corrigir esse exercício depois na live. Então, tenho aqui os exercícios do CA e tem os exercícios do LD também. Então, se terminou o CA, faz o LD. Vocês estão em casa, a gente vai fazendo, faz um dia, no outro, você tem tempo para fazer. Então, uma semana bem dizer para você fazer de um vídeo para o outro, então o tempo não falta. E na live também você vai fazer muita coisa junto, muitos exercícios você vai fazer junto também. Beleza? Obrigadão então, até a próxima.